Olá, vamos apresentar o experimento 3 sobre termistores. Eu me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542 e faço engenharia eletrônica. Oi, eu sou a Karen Júlia, minha matrícula é 2020-17648 e também faço engenharia eletrônica. Continuando o experimento 3, aqui temos o sumário, que é o objetivo, materiais, procedimento experimental, dados experimentais, gráficos, questionário, fórum, conclusão e referência. Como objetivo, temos a introdução ao conceito de coeficiente térmico de dispositivos e a variação de resistividade de materiais condutores e semicondutores em função da temperatura. Caracterização elétrica de termistores, PTC e NTC. O material utilizado no experimento foi uma fonte DC, um multímetro, um resistor de 10 ohms, um termistor NTC SD9. O procedimento era montar o circuito na protoboard, esse circuito da imagem, posicionar as pontas de prova da fonte em cada parte aqui, como mostra na imagem, ligar a fonte de alimentação e aferir a tensão VA e VB com o multímetro digital, como está sendo mostrado na imagem. Aqui temos o multímetro, as pontas de prova dele estão em cada ponta, né, de cada termistor, e o VB ele viria para cá, no caso. Aqui temos a foto do nosso experimento, a nossa montagem do circuito na protoboard. Temos o NTC e um resistor. E aqui tem as pontas do multímetro e a ponta da fonte, que foi a fonte utilizada. E outra foto aqui do nosso experimento com outro valor, a gente medindo já outro valor. No primeiro caso, a gente tinha que, para preencher a tabela, a gente tinha que montar o circuito da figura, né, que eu mostrei inicialmente, realizar as medidas de tensões VA e VB com multímetro digital e sempre com a melhor escala e aumentando o VDC. E calcule os valores da resistência R1. O VDC a gente tinha que aumentar de 0 a 4. Nosso resultado de VA no valor de VDC a 0 a 4 foram esse, o VB também. Isso a gente calculou a resistência R1. E a temperatura ambiente a primeira temperatura foi 293,15. O resistor R2 foi de 10 ohms. E a temperatura ambiente mesmo no local foi de 20 graus Celsius. Aqui temos a fórmula para corrente, que aí é igual a VB dividido pelo R2, a fórmula para resistência, que é R1 VA menos VB dividido pela corrente, nosso R2 de 10 ohms, e a primeira temperatura a gente usou o TK, que é temperatura em kelvins, de 293,15 kelvins. Aqui temos nossa memória de cálculo para cada tensão, a VDC, né? E esses foram os resultados que a gente preencheu a tabela. A questão 2, a parte gráfica, onde pede que pesquisamos o parâmetro do modelo fornecido pelo fabricante para a gente estar calculando essa temperatura. E conforme a Sofia falou anteriormente, preenchemos a tabela com os valores e plotamos aqui no nosso gráfico, né, que foi disponibilizado o programa pelo professor. Então, a gente pode ver que conforme a temperatura vai aumentando, a nossa resistência diminui. Porém, há pequenas variações em determinados pontos, porque há fatores externos que vão influenciar na nossa medição. Para a questão 3, ele pede aqui que
calculamos, né, os valores experimentais para poder resistência, temperatura, e também o ajuste de modelo, né, de parâmetro de Steinhart-Hart, pelo método mínimo quadrados. Então, a gente precisa plotar essa curva ajustada e calcular também o seu erro médio quadrático. Então, antes de a gente estar plotando o gráfico, né, precisamos adicionar essas equações aqui, onde achamos primeiro o valor de R e depois de R infinito, para a gente estar apresentando o nosso gráfico. Então, aqui a gente tem em verde a nossa curva ajustada em relação à temperatura, e em azul a nossa curva experimental, que seria a questão 2 ali apresentada. E a gente pode ver que a diferença desses dois gráficos, elas são enormes, de acordo com os valores que a gente obtém ali no modo experimental, com os valores aplicando a equação de Steinhart-Hart, porque a gente tem uma curva aqui mais suavizada em relação à variação da corrente e tensão comparada à temperatura. A questão extra pede para a gente estar plotando aí o mesmo gráfico do item 3, porém a gente tem aí que dar uma estimativa do valor da resistência R1 do termistor. Então, só adicionamos a equação que dá esse resultado. Respondendo à questão 4, que explica como que os termistores podem ser usados para medir a temperatura ambiente, e pede para apresentar o esquemático do circuito de um termômetro eletrônico NTC. Então, como podemos ver aqui na imagem, o exemplo utiliza o microcontrolador Arduino, e tem aqui a alimentação positiva e negativa, e uma entrada aqui analógica conectada direto no Arduino. Então, esse circuito atua como divisor de tensão. Esse pino analógico aqui, ele vai junto com o resistor e o transistor em série, né? Como podemos ver nessa imagem. E a tensão aplicada nele é de 5 volts, e a variação da temperatura que o sensor coleta também vai afetar a resistência do sensor, já que estão em série. E a tensão do resistor, ela é lida a partir do analógico do Arduino. E dessa forma conseguimos assim estipular uma certa temperatura de acordo com o errozinho, né, a depender da onde está operando no momento. Mas aqui é simplesmente coleta de dados de acordo com o dispositivo eletrônico. Ainda respondendo à questão 4, onde pergunta como são fabricados os termistores, tanto NTC e PTC, e vamos citar aqui quais são os tipos de material usado, mecanismo e a faixa de operação. As respostas em tópicos em relação aos termistores, então temos o NTC, onde o tipo de material usado são óxidos metálicos, como níquel, magnésio, cobalto e ferro. Esses óxidos podem ser misturados, a depender do que quer, né, conforme a moldagem, sintetização, para poder estar formando o termistor. O mecanismo físico de sensibilidade à temperatura é o seguinte: a resistência vai diminuindo conforme a temperatura vai aumentando. Isso por conta do elétron e da sua banda de condução. E sua faixa de operação, a mínima é de menos 55 graus Celsius e a máxima pode chegar a cerca de 200 graus Celsius. Como diz ali, depende muito do material e da construção do termistor. São utilizados materiais cerâmicos como titanato de bário e dopato de latânio, e essa cerâmica é formada, sintetizada, e frequentemente ela tem um encapsulamento, né, diferente do NTC. Então, isso faz com que o mecanismo físico de sensibilidade de temperatura seja diferente, como a resistência aumenta com o aumento da temperatura conforme a transição de fase que o material reduz a modalidade de portadores de carga. Ou seja, então, há lacunas aí que fazem que seja crescente, né? Os dois aumentos aí, como a resistência, tanto quanto a temperatura. Já a sua faixa de operação ela é um pouco mais baixa se comparada ao anterior, sendo de menos
graus Celsius e a temperatura máxima de 150 graus Celsius ou mais. Isso também depende do material. Conclusão. O que a gente pode estar aqui falando um pouco sobre o experimento 3? É um experimento, assim, muito interessante, né? Porque a gente tem ali realmente uma pesquisa teórica, principalmente em relação aos questionários, de entender como é que a gente pode estar fazendo esse dispositivo eletrônico, quais são os materiais, como aplicar no nosso dia a dia e exemplos práticos, além também de estar aí aplicando os conhecimentos, né, que a gente vê na aula teórica para o laboratório. No fórum de discussão, a gente vai falar nossas opiniões sobre o experimento. Começando comigo, o experimento, a parte mais difícil para mim foi criar os gráficos, que foi responder os questionários. E já na parte prática, foi tranquilo a montagem. A gente só teve uns outros problemas que a minha amiga Karen vai falar. Em relação aos problemas que a Sofia mencionou aí, para a gente poder estar medindo, né, os valores, porque conforme aumenta o calor, os valores vão mudando e bastante e muito rápido. Então a gente tem que ter ali uma espera de 30 segundos para poder aferir, e mesmo esperando, a temperatura aumenta muito e a gente não consegue ter um valor tão constante. Então isso dificultou bastante na coleta dos dados. E além de tomar cuidado, né? Porque esquenta e tomar cuidado para não queimar, né? Sim. Fala aí. Essas são as experiências. Inclusive, a gente adicionou aí em relação à pesquisa, porque no questionário pede para a gente comentar ali quais são os tipos e características gerais de sensores de temperatura. Estamos apresentando referência porque é o que pede no experimento. Obrigada. Obrigada por assistir. Isso é tudo bem, pessoal.